uma das mais importantes normas da técnica jornalística, ir direto ao assunto. Então, vamos lá. Você sabe como é feito o jornal que você está sempre lendo? Olha, é um pouquinho complicado, não é muito fácil não. Vamos conhecer o processo de feitura do jornal e saber exatamente como a tecnologia está contribuindo para que o leitor receba um jornal mais bem feito. O Globo, no Rio de Janeiro, é o jornal mais moderno e ele é todo informatizado. Vamos conhecer um pouquinho desse segredo. No caso do jornal o Globo, os benefícios da tecnologia começam na própria redação, que é toda informatizada. O repórter chega da rua com a matéria apurada e, ao invés de uma máquina de escrever, utiliza um terminal de vídeo para redigir a matéria. Aquela imagem do repórter chegando atrasado na redação para bater a matéria, sentando na máquina de escrever e no final entregando uma matéria toda suja, toda rabiscada ao redator, já não existe mais. Hoje, o moderno é o terminal de vídeo, que o jornal o Globo introduziu pioneiramente no Rio de Janeiro em suas redações. Agora, o repórter entrega uma matéria limpa. Basta ele apertar uma tecla e rapidamente conserta-se o erro. Ganha com isso tempo. E o redator, por sua vez, já não fica tão furioso, porque não recebe nada sujo. É apenas um texto limpo e claro. Depois de revistas pelos redatores e editores, as matérias vão direto dos terminais para as fotocompositoras, já com medidas de texto e títulos exatas para ocuparem os espaços de páginas pré-determinadas. Acelera-se consideravelmente o processo de edição, ou seja, ganha-se tempo e diminui-se a margem de erros. Eliane Lobato é jornalista do segundo caderno do Globo. Está há um ano trabalhando na casa. Eliane, no começo você não conhecia terminal, né? Você se assustou? Olha, me assustei muito porque eu achei que a redação estava descaracterizada. Não tinha lauda, não tinha barulho de máquina, não tinha aquela bagunça de redação. Mas hoje eu estou completamente seduzida e sou apaixonada pelo terminal. Você hoje voltaria a sentar numa máquina de escrever? Eu voltaria se fosse preciso, mas eu torço para que todas as redações estejam informatizadas. A gente tem preconceito, né? Então eu não conseguia escrever em computador. Aí naquela época eu trabalhava com o Ricardo Boechat. E o Boechat dizia: minha filha, tem que aprender em computador, vai bater na máquina, não pode, tem que bater em computador. Aí depois, hoje em dia a gente trabalha pouquíssimo. O balanço que você faz é que foi muito positivo. Positivo, a gente diminui a carga horária de trabalho. Nas fotos compositoras, as matérias são fotografadas. O cassete com o filme fotografado é então retirado da fotocompositora e revelado. Depois, esse material segue para a fotopaginação, que é o local onde cada página do jornal é montada. Um verdadeiro trabalho de corte e colagem é feito. Pronta, a página vai para a foto mecânica, onde é fotografada. Tudo é automático. O filme sai na processadora, uma espécie de reveladora. Esse negativo de filme, chamado fotolito, segue para a impressora. Em pouco tempo, já se chega à etapa final da feitura de um jornal. O fotolito é então copiado. Para isso, ele é posto numa chapa de alumínio de coloração esverdeada. É esse líquido verde que vai segurar a cópia na chapa. Em 20 segundos, a copiadora libera a chapa gravada. O próximo passo é o revelador, que dá um verdadeiro banho na chapa. De verde, ela vira cinza azulada. A máquina Greg faz então a sua parte, dobrar as pontas da chapa, dando-lhe um formato cilíndrico para poder ser encaixada nos cilindros das impressoras. Cada chapa é uma página do jornal. Na impressora, que é uma potente máquina americana capaz de imprimir a cores em preto e branco e comandada por um computador central, o jornal é finalmente impresso. No início, houve desde a perplexidade até casos infantis, pessoas idosas já recebendo essa tecnologia assim, com um certo espanto. Mas à medida, porque nós trabalhamos de duas maneiras. Uma, para mostrar que tecnologia é essa. A outra, motivando todos os jornalistas para que eles compreendessem que essa nova tecnologia era irreversível e eles tinham de aprender. E que era uma boa coisa, que daria muito mais vantagem. Nisso, as primeiras turmas de treinamento, foi muito engraçado. As pessoas ficavam, mas o que é que eu faço? E agora, o que é prog? O que é os vários nomes que apareceram na nomenclatura do jornal, assustaram bastante. Mas, à medida que foi disseminado entre o pessoal da redação, que não era um bicho de sete cabeças, que era uma coisa muito simples, a máquina de escrever com maiores vantagens,
Hoje, ninguém mais quer saber de máquina de escrever comum. É só terminar o vídeo. Tudo que nós acabamos de ver pode até parecer um pouco complicado. Mas imagine, sem a tecnologia, como é que um jornal era feito? Pois é, era impresso a chumbo e dava muito trabalho. Aqui no Rio de Janeiro, a Gazeta de Notícias é um jornal que até pouco tempo atrás era impresso a chumbo. Agora está se modernizando, mas ainda conserva muitas de suas máquinas. Vamos conhecer como era um jornal antigamente. Antigamente, o grande sucesso na oficina de jornal era a linotipo, uma máquina que compunha a matéria chumbo. Hoje é uma máquina em extinção, uma verdadeira raridade. Nas primeiras décadas do século, as matérias batidas à máquina iam para as mãos do linotipista, que as compunha em chumbo. Cada plaqueta de chumbo, chamada de lingô, era uma linha. Depois de composta, a matéria era amarrada para não se perder e ganhava um número. Essa composição seguia para o prelo, uma máquina também em extinção. No prelo, a composição recebia uma camada de tinta e uma prova era tirada. A prova ia para a mão do revisor e a composição ia para a paginação. Separadamente, era feita a parte fotográfica do jornal. A foto, feita pelo fotógrafo, ia para a gravura, uma espécie de máquina fotográfica. Depois, tempo e paciência eram quesitos necessários ao profissional da área. A foto, colocada na prancheta, era posta numa máquina fotográfica de Foley, que ampliava e reduzia conforme o gosto do freguês. Dali, saiu o negativo, um filme especial para fotografia de gravura química. Vinha, então, a vez do clichê. O negativo era colocado em cima de um zinco com esmalte próprio, numa prensa de contato. Passavam-se, então, 10 minutos para sair o impresso de filme para o zinco. A próxima etapa era a gravação do clichê, em baixo e alto relevo, conforme a orientação recebida. O clichê era mergulhado numa máquina de gravar que contém ácido lítrico, óleo e água. Mais 15 minutos se passavam para estar finalmente pronto o clichê, que seguia para a paginação. Composição, ou seja, a matéria composta, e clichê eram arrumados numa página de ferro, de acordo com a diagramação mandada pela redação. Pronta, a página seguia para a calandra, outra máquina em extinção, onde recebia uma xerox denominada flan. O flan ia para a secadeira e depois para a fundição, de onde saía a telha pronta. Essa telha passava pelo flese, que dava uma espécie de lapidada. Finalmente, a telha para a rotativa, onde o jornal era impresso. Cada telha, uma página. Mas tudo isso faz parte de um passado em que os avanços da tecnologia não tinham ainda chegado aos jornais, ao menos no Rio de Janeiro, onde a Gazeta de Notícias, fundada em 1875, também está ingressando numa nova era e deixando de ser o único e último jornal diário impresso a chumbo. Nos países industrializados, a situação é bem diferente. Ou seja, este processo de transição já terminou há muito tempo. O Japão é um bom exemplo de como a tecnologia se desenvolveu na imprensa do país. Até porque os japoneses apresentam um dos mais altos índices de leitura de jornal no mundo. Existe simplesmente um exemplar para cada 2 habitantes. Se comparado com o Brasil, onde o maior jornal do país não passa de 600 mil exemplares nos dias de semana, o dado fica ainda mais impressionante. Na briga pelo leitor, o jornal japonês sofisticou até mesmo suas equipes de reportagem. Praticamente, todas as grandes empresas de comunicação têm helicópteros para que seus repórteres cheguem mais cedo aos acontecimentos ou possam ser os primeiros a bater uma foto. Esta aqui, por exemplo, é uma equipe móvel. O repórter e o fotógrafo dispõem no interior deste micro-ônibus de uma teleimpressora e de uma radiofoto. Isso significa que o material pode chegar à redação em minutos, não importa para onde a equipe se deslocou. Mas a sofisticação maior está realmente na redação e produção do jornal, onde todo o processo está computadorizado. Nesse centro de composição gráfica, por exemplo, é na tela do computador que se decide como ficará a página do jornal. À esquerda estão os artigos e fotos. À direita, o formato da página. Quando a página está pronta, o computador envia os dados às distintas seções de impressão, quando se produz então o filme original. Logo, e também automaticamente, a partir desse filme se produz a matriz, feita em placa de alumínio.
O processo é bem diferente, até mesmo o mais sofisticado existente no Brasil. Tudo está automatizado. Nenhum operário carrega a matriz. Ela vai direto e sozinha para a sala de impressão. Ali, o jornal conta com uma rotativa super rápida, capaz de imprimir 140 mil jornais em 1 hora. Mas a automatização não para por aí. Os jornais saem empacotados em sacos plásticos para serem colocados no caminhão. Aos japoneses, resta agora ler o jornal. Bêbados, boêmios e biriteiros estão em festa. Parece que eles ganharam um aliado, o médico italiano Tito Livraghi, que revelou uma técnica de destruição do câncer no fígado com a aplicação de injeções de álcool puro. Nos 15 pacientes tratados com 1 ou 2 aplicações semanais de álcool diretamente no tumor, 12 tiveram seus tumores reduzidos, sendo que destes, 8 ficaram totalmente curados. O álcool danifica o tecido do fígado, desidratando células e destruindo pequenos vasos. A aplicação local, segundo os pesquisadores italianos, produziu igual efeito nos tumores. Duro agora vai ser aguentar aquele papo de bar. Se álcool fizesse mal ao fígado, não curava câncer. O governo isentou de impostos a importação do AZT, a droga que prolonga a vida dos aidéticos. O tratamento anual vai cair de 36 mil para 11 mil dólares. Mas fica faltando ainda a liberação dos 15% do imposto sobre operações financeiras que está sendo pleiteado pelo Ministério da Saúde. Por causa da AIDS, o presidente Reagan está sofrendo oposição até do tradicional jornal New York Times. Reagan obrigou a aplicação do teste em todos os imigrantes. E o jornal New York Times lembra em editorial que a aplicação em massa dos testes pode produzir 9 diagnósticos duvidosos para cada um seguro. Essa semana, o médico francês Daniel Zaguri anunciou muito satisfeito os bons resultados que obteve com testes de vacina contra a AIDS. Ele testou em 40 pessoas. Agora resta a pergunta, será que não há um risco para essas 40 pessoas? Nós trouxemos aqui o Laerte Vaz Melo, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. E os médicos de todo o Brasil reunidos acabam de criar um novo código de ética. À luz desse novo código de ética, doutor Laerte, é possível experiências desse tipo? Esse assunto é um dos assuntos mais modernos hoje. Quer dizer, o fato que você acaba de citar é a experimentação em seres humanos. E o entusiasmo desse médico, evidentemente, só pode ser em decorrência de onde ele está sendo aplicado, num país de terceiro mundo. No Zaire, no caso. No Zaire, no caso. Quer dizer, e o Brasil, ele foi, até o presente momento, e acredito que nós estamos vivendo aí numa fase muito difícil, que um grande número de medicamentos foram experimentados no nosso povo. Por exemplo, os anticoncepcionais, hoje que existem, eles foram testados no povo do Nordeste, visto as reações, utilizado de uma maneira completamente irregular do ponto de vista das normas que assim determinam a experimentação em seres humanos. Sim, mas o antigo código de ética não previa uma limitação para testes desse tipo? Não era um código que não só não previa, como ele não definia realmente o caráter da experimentação. Isso porque existem convenções internacionais. Pós-guerra, o Código Nuremberg, ele realmente definiu muito claro, quer dizer, na época do nazismo, a experimentação em seres humanos, todos sabem, foi utilizada em larga escala. E as grandes multinacionais continuaram com aquela mesma prática, particularmente no terceiro mundo. Isso é claro, isso é provado, acredito que essa experiência lá no Zaire está tendo esse percurso. O que existe, então, são convenções internacionais que definem muito claramente como se deve aplicar. Evidentemente, aí nós vamos ter dois momentos, a tecnologia, o desenvolvimento da ciência e a aplicação em seres humanos. Mas nós tentamos, nessa Conferência Nacional de Ética, colocar no nosso código, pelo menos começar a pensar nisso, haja visto que o Ministério da Saúde já tem uma diretriz que segue como deve ser utilizado isso, para que nós possamos delimitar a ação da experimentação em seres humanos. O que é que o novo Código de Ética fala agora disso? Fica proibido? Quais são as limitações para a pesquisa no ser humano? Tem dois aspectos. Quer dizer, existe um fato que não pode se limitar, evidentemente, o conhecimento. Esse não há como. Quer dizer, o fato de criar, de produzir a cultura, de produzir a ciência como um todo, essa não podemos limitar.
mas temos que ver quem é que vai aplicar isso, como isso vai ser organizado. E é nesse momento que essas regras e esses códigos devem ser aplicados. Por exemplo, a relação do consentimento do paciente. Quer dizer, o consentimento de uma população, ela deve ser muito bem esclarecida, ela deve saber dos riscos, deve saber dos fatores éticos que envolvem aquela pesquisa. Outro fato importante, que o pesquisador não deve ter ligação nenhuma, tanto política, comercialmente, ou qualquer outra ligação na produção daquela experimentação que esteja fazendo. Sim, como controlar isso? Ele não pode ter um interesse com essa descoberta, via ganhar dinheiro? Como é que eu acho que isso vai ser muito difícil. Eu realmente seria uma utopia, seria um arrojado dizer que isso tem como controlar. Isso é impossível. Particularmente num país como o nosso, que a produção, o lucro, uma série de fatores que envolvem a nosso próprio regime econômico, esse eu acho que vai ser muito difícil. Vamos usar o exemplo do Zaire. No caso, esclarecidas as pessoas, no caso são 30 franceses e 10 cidadãos do Zaire. Mesmo com esclarecimento, feriria a ética médica? Existe um protocolo. Esse protocolo, entre outras coisas, é o consentimento. E nesse protocolo nós temos o consentimento, chamado esclarecido, nós temos que tem que ter uma comissão paralela, chamada Comissão de Pesquisador Independente, que vai estudar, interpretar aqueles fatos e mais. Então, inclusive no Código de Ética nós demos um avanço. Quer dizer, naquela instituição onde existe uma comissão de ética, onde existe um conselho, no caso lá em Zaire, quer dizer, isso deveria passar por uma comissão fundamentalmente ética. Qual seria, então, a solução do ponto de vista de uma relação ciência, desenvolvimento tecnológico e respeito ao ser humano e à ética médica? Como desenvolver a ciência? Como chegar, por exemplo, a uma vacina da AIDS? Esse é o grande momento da virada da nossa história. Quer dizer, no momento que uma sociedade tiver como núcleo, como centro, o homem, quer dizer, a saúde, quer dizer, hoje nós temos a palavra saúde é um direito de todos, temos que entender isso tudo. Quer dizer, a saúde não pode estar envolvida em mercantilização, a saúde ela tem que estar rápida e o tempo todo em progresso. Aí eu tenho a impressão que nós vamos romper isso. Apesar da greve dos funcionários da UFRJ, as inscrições para mestrado e doutorado nas áreas de informática e engenharia em saúde ficam abertas até sexta-feira. Maiores informações no telefone 230-5108. Repetindo, 230-5108. Também por causa da greve, foi prorrogado até 4 da tarde de sexta-feira o prazo para inscrição no mestrado e doutorado na área de pesquisa operacional. O telefone 280-8832. Repetindo, 280-8832. O presidente Sarney e o ministro da Ciência e Tecnologia, Luiz Henrique Silveira, inauguraram esta semana o Laboratório de Integração e Testes de Satélites do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. O presidente e o ministro puderam conhecer o primeiro satélite construído no Brasil. Esse satélite vai ser utilizado na pesquisa sobre meio ambiente, coletando dados a partir de plataformas automáticas espalhadas por pontos estratégicos do país e retransmitindo esses dados para a Terra. O lançamento está previsto para depois de 1989. Do tamanho de um carro pequeno com antenas longas, este explorador espacial robotizado, chamado Voyager, tem deslumbrado cientistas e fotógrafos com suas fotos dos planetas do Sistema Solar. Viajando primeiro para Júpiter, depois Saturno e agora para Urano, a sonda espacial Voyager já percorreu uma distância de mais de 3 bilhões de quilômetros da Terra. Vimos recentes fotos do planeta Urano pouco conhecido. Como uma bola azul esverdeada de tênis, Urano esconde os seus segredos sob uma capa atmosférica de hidrogênio e hélio. Sua região polar austral está sob uma fina camada de névoa produzida pela ação da luz solar, como a neblina da poluição de nossas grandes cidades. Os cientistas acham que Urano tem um oceano profundo de água conduzida eletricamente, que forma o campo magnético do planeta e possui um centro rochoso com quase o tamanho da Terra. Verificou-se recentemente que o campo magnético está fora do centro do planeta.
Apontando os sensores científicos e as câmaras de TV para os anéis negros, a Voyager descobriu 10 novas luas, fazendo um total de 15 luas que circundam o planeta. A passagem ao largo da lua Miranda foi um dos pontos mais emocionantes do encontro, segundo o diretor do projeto Voyager, Dick Laser. Trabalhamos tanto para assegurar que as fotos fossem exatamente dos lugares que queríamos. Quando a primeira série de 8 imagens de Miranda chegou, justamente quando a sonda passou pela ponta do satélite, exatamente onde devia, todos exclamaram: "Graças a Deus conseguimos!" Miranda é uma mistura de todas as topografias exóticas encontradas no nosso sistema solar, segundo afirma o cientista do projeto, Dr. Edward Stone. Foi surpreendente a extensão e a diversidade dos processos geológicos evidentes na superfície, que é por demais fria para derreter qualquer coisa. Entretanto, a superfície se moveu, foi reformada por uma fonte interna de calor de tamanho desconhecido. No laboratório de processamento de imagens no Centro de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena, Califórnia, o cientista de imagens da Voyager, Dr. Terence Johnson, passa em revista a característica mais dramática de Miranda. Olhando por aqui, vemos algo que é 10 vezes mais profundo que o Grand Canyon. Nas profundezas do espaço, a Voyager está agora numa viagem de 3 anos rumo a Netuno, enquanto nos apresenta imagens de mundos nunca vistos antes. Em Aracaju, às 8 da noite, a abertura do 8º Encontro Nacional de Geografia Agrária. Vai ser no Hotel da Ilha, na Barra dos Coqueiros. O Rio também discute o campo a partir de terça-feira, às 8 da manhã, no Centro de Convenções do Hotel Nacional. É o primeiro Congresso Brasileiro de Pós-Colheita, promovido pelo Centro de Treinamento da Universidade Federal de Viçosa. Ainda na terça, aqui no Rio, o Ciência às 6h30 discute a dívida externa com o economista Francisco Eduardo Pires de Souza. Será no Teatro Glauci Rocha, que fica na Avenida Rio Branco. Em Belém, também às 6h30, só que na quinta-feira o tema é a prisão e o Estado. Quem fala é Hernani Chaves. O local é o Serviço de Atividades Musicais. Em Campos, no estado do Rio, o projeto Ciência às 8 traz, nesta quinta, a professora Berenice Cavalcante para discutir a Inquisição. Vai ser no auditório da Escola Técnica de Campos. Apesar de toda a vegetação, do barulho das garças e do filhote de jacaré na minha mão, isso aqui não é nenhuma floresta. Aqui é o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Além de ser um espaço aberto à visitação pública, o Jardim Zoológico é um local onde também se desenvolvem pesquisas, como a pesquisa sobre o jacaré de papo amarelo, que é esse aqui, que tem o pescoço mais largo e o papo amarelo, e não é tão feroz quanto a gente pensa. Conhecer as pesquisas desenvolvidas pela Fundação Rio Zoo é descobrir as particularidades de cada animal. O jacaré de papo amarelo é um réptil em extinção. Característico da América do Sul, tem um couro de textura macia e flexível que vale de 20 a 50 dólares por peça. Os pesquisadores da Fundação puderam constatar que o jacaré só pega sol de boca aberta. Segundo eles, é para se aquecer internamente e para combater as bactérias e fungos presentes na boca. Outra constatação é que, na caça ao alimento, o jacaré se guia pelo barulho, pois ele tem dificuldade em alcançar um ângulo maior de visão, já que seu focinho é longo. Por isso, vale o conselho. Em rio que tem jacaré, malandro atravessa de mansinho. Pedro Menezes, biólogo, e Marcos Delgado, zootecnista, são os responsáveis aqui na Fundação Rio Zoo pelas pesquisas desenvolvidas em torno do jacaré de papo amarelo. Tudo começa aqui no ninho, que a fêmea faz. Marco, mostra pra gente um pouquinho dessa pesquisa. Bom, essa pesquisa, ela se desenvolve aqui no Fundação Rio Zoo há mais ou menos 2 anos e ela visa o controle sobre a nidificação do jacaré em recinto
e visa também todo o acompanhamento do filhote ao longo do crescimento. O período de incubação é de 90 dias. A fêmea apenas vigia os ovos de longe. Onde você está, mais ou menos, é o lugar onde a fêmea normalmente fica. Ela pode se ausentar um pouco mais, mas fica observando, olhando fixamente para o ninho. Isso, aquele adágio popular, vem aquele adágio popular que diz que jacaré choca com os olhos, mas na realidade não é isso. Ele está vigiando, né? Está vigiando. Quando o filhote está para nascer, ele emite um som, que é um chamado à mãe. Os pesquisadores gravaram esse som que reproduzimos agora. Depois de nascidos, os filhotes permanecem um ano numa área coberta, protegidos da ação de depredadores. Depois, ficam num tanque isolado e são alimentados com carne, peixe e inseto. Nesta fase, não oferece nenhum perigo e até um carinho pode ser arriscado. Mazinho é o mais antigo tratador aqui do zoológico. É ele quem pega os jacarés. Mazinho, é muito difícil pegar jacaré? É sempre uma incógnita, entendeu? Que às vezes nós damos sorte e conseguimos capturar rápido. E às vezes dá mais um pouco de trabalho, mas sempre se resolve o problema. Não é necessária técnica especial. Basta um pau de couro, um cabo de vassoura, uma corda e muita atenção, nascida da prática. O jacaré se rebela e se o tratador não tiver pulso firme, o animal escapa. Imobilizado, o jacaré é amordaçado para não morder o tratador. O objetivo da contenção é marcar o animal, tratá-lo ou identificar o sexo. Pedro, como é que a gente vê o sexo de um jacaré? Através da cloaca. Esse orifício onde saem as fezes, a urina e também saem os ovos. Um orifício único. Agora, para distinguir o macho da fêmea, é só internamente? Internamente. Nós temos que abrir aqui. Isso é uma pinça que você está colocando aí? É especial. Então você abre com cuidado e não há a presença do pênis. Então é fêmea. O jacaré de papo amarelo não é tão feroz quanto parece. Apenas a fêmea, no período de incubação dos ovos, é que se torna agressiva. Aos filhotes criados em cativeiro, o homem pode dar carinho. Aos adultos, o homem deve dar a garantia da preservação da espécie. O dirigente soviético Mikhail Gorbachev, numa entrevista para a TV americana, garantiu que a União Soviética também pesquisa um sistema de defesa espacial semelhante ao Guerra nas Estrelas dos americanos. A revelação do líder da Glasnost abre um dilema para o presidente Reagan, que sempre utilizou como argumento para a militarização do espaço a supremacia que os americanos passariam a ter para comandar um acordo com os soviéticos. Agora que os soviéticos admitem que podem fazer um programa igual e com custos mais baixos, segundo o próprio Gorbachev, pode ser uma boa hora para definitivamente se deixar o espaço em paz.